O látex é nosso, só que não. Este é o Visão Libertária, sua fonte descentralizada de informações. No início da colonização europeia, a Amazônia despertou interesse maior em Portugal, que se dispôs a navegar rio acima, partindo de Belém com índios remeiros. Essa jornada chegou até o rio Guaporé e culminou por fundar Vila Bela, que foi a primeira capital do Mato Grosso. Para guardar a fronteira, mais a oeste, onde tinham conseguido chegar, construíram em 1776 o Forte Príncipe da Beira e depois, com a desescalada de tensões com a América Espanhola, simplesmente abandonaram a região. Só um século mais tarde, por volta de 1870, a ocupação sistemática da Amazônia Ocidental brasileira, estados do Acre, Rondônia e Amazonas, teve grande impulso com a exploração do látex nos seringais da floresta. O látex é um tipo de resina que as plantas produzem naturalmente, mas que a seringueira produz em tal quantidade e qualidade que torna a exploração sustentável. Essa atividade levou milhares de pessoas aos seringais espalhados pela floresta e criou uma elite comercial e política em Manaus que comercializava o produto com a Europa e Estados Unidos. Na época, se fabricavam pneus, mangueiras e outros tantos produtos industrializados com a matéria-prima retirada da floresta amazônica. O povo que se assentava nos seringais vivia à beira da miséria e do isolamento. O contato com o mundo externo se dava por um barco chamado regatão, que trocava as bolas de látex defumado por produtos como sal, açúcar, tecidos, cachaça e munição. Esse sistema mantinha o seringueiro sempre em dívida com o dono do regatão, que também era o dono do seringal. Como não havia rota de fuga, nem mesmo para onde ir, o seringueiro estava preso na floresta. Algumas vezes esses bravos homens conseguiam se encontrar, furando o bloqueio do regatão e chegavam a formar vilas, como a de Fortaleza do Abunã, um ponto de trocas históricos que já unia povos indígenas ribeirinhos do rio Madeira abaixo e nômades das planícies menores acima. Enquanto os seringueiros sobreviviam a febres de todos os tipos, se você acha que a gripe do momento é grave, é porque realmente você não conhece nada sobre a Amazônia. Ataques de animais peçonhentos, parasitas e predadores, a elite em Manaus mandava lavar as roupas em Paris. A água do Rio Negro tem cauchi, um tipo de micro-organismo aquático que pode causar sérios problemas. Sim, a elite comercial obtinha grandes lucros com a venda de látex, vivia em uma pompa inimaginável e era protegida pela elite política da época. Se você visitar o Teatro Amazonas em Manaus, que realmente é belíssimo e vale a pena, vai escutar uma história lúdica sobre a riqueza e imponência de Manaus, sobre como ela se tornou um centro econômico e cultural brasileiro, mas nenhuma palavra sobre de onde vinha todo esse dinheiro. O alto valor do látex no mercado e a baixa produtividade dos seringais brasileiros criaram incentivos para outras alternativas, que o inglês Henry Hickham aproveitou, levando sementes para a Inglaterra, que depois foram despachadas para a Indonésia, colônia inglesa na época, onde seriam cultivadas em clima propício, no sistema linear e sem pragas naturais, gerando alta produtividade. E o que aconteceu com o Sir Henry Wickham, que tornou possível a obtenção de um ganho astronômico para a Inglaterra? Recebeu uma quimera, um tapinha nas costas da Rainha Vitória e uma passagem só de ida para a Nova Guiné. É assim que máfias tratam seus séculos de baixo escalão. Veja o que houve com a pessoa que descobriu o maior poço de petróleo do México no vídeo O Descobridor do Maior Poço de Petróleo do México, aqui desse canal Visão Libertária, hoje disponível no canal do Dove, o Bitcoinheiros. Voltando ao caso dos seringueiros, veja como a falta de informação levava pessoas comuns a uma situação de escravidão e depois a falta de recursos as mantinha ali, sem opção. Mas tudo ia bem para a máfia instalada em Manaus até o dia em que cidadãos comuns, cansados de serem explorados, se rebelaram e se negaram a pagar impostos para a Bolívia. Ainda assim, haviam seringais por todo o lado nas margens dos principais rios da Amazônia Ocidental. Bolívia e Peru reclamavam impostos dos seringais que se localizavam no seu território. Sabe, né? Aquela linha imaginária do mapa que você estudou no ginásio. Pois é, os seringueiros estavam em contas apertadas e tendo que pagar impostos para 2 países, inviabilizando ainda mais seu negócio. E então, naturalmente, todos partiram para o confronto. Quando se negaram a pagar os impostos para a Bolívia, chegou o exército boliviano. Não que fosse muita coisa, mas eram homens armados e treinados contra simples homens da floresta. Ao pedir ajuda à elite em Manaus, a resposta foi típica de mafioso.
pague o imposto devido. Então os seringueiros se uniram e decidiram assumir o controle de seus destinos, contratando um ex-oficial militar chamado Plácido de Castro para treinar os seringueiros e formar um exército privado. Quer mais libertário do que isso? Quando vieram os bolivianos pegar o butim, encontraram agora homens acostumados com a selva, brutalizados pela vida, armados e treinados. Tiveram que voltar de mãos vazias e tentaram de novo, até que desistiram e foram apelar à máfia, na época instalada no Rio de Janeiro. O resultado final foi a anexação do Acre ao Brasil, com a indenização por parte do governo brasileiro e a construção da ferrovia Madeira-Mamoré para escoar o látex das regiões bolivianas do Beni e do Pando. Mas a festa duraria pouco, já que na década de 1920, as seringueiras enfileiradas na Malásia produziam 1/10 do valor das brasileiras nativas. Plácido de Castro viraria político no Acre e, por disputas de poder, seria assassinado com um tiro pelas costas, disparado por outro militar descontente. Mais de um século à frente, em 2008, Lula inaugurou em Chapuri uma empresa estatal chamada Natex para fabricar preservativos, esses que você pega de graça no posto de saúde. A fábrica estatal só tinha um cliente, o Ministério da Saúde. Nos anos petistas, o Acre ficou conhecido como a terra em que tudo é bonito, mas em que não se produz nada. A saga que vos narrei mostra como a quantidade e qualidade de informação que obtemos definem as decisões individuais e podem gerar situações adversas a nós mesmos. Mostra também a face perversa do Estado, que nunca garante a proteção que promete e, como sempre, se acertam entre máfias. Mostra como a livre organização de indivíduos e a capacidade de se defender pode levar a situações de mais liberdade individual ou do grupo ao qual você está inserido. E ainda, como as disputas de poder em um Estado são acirradas, levando a assassinatos e outros crimes brutais. Portanto, que a dura história da Amazônia Ocidental não nos deixe órfãos de exemplos. Não espere nada do Estado. Junte-se com outras pessoas que partilham de seus valores. Arme-se, troque informações, bens, serviços e, principalmente, ideias. Quando a máfia vier cobrar seu butim, você responda com uma coisa bem amazônica: uma banana comprida. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Amazônia Livre e revisado por Liberty Nacho. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se deseja ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!